estava orando ao Senhor e pedindo Deus para iluminar a minha mente, o meu coração, acerca do que pregar aqui esta noite. E Deus, o Espírito Santo, me conduziu a este texto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 7. Bendito seja Deus. Está escrito assim: então chegou o dia dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar a Páscoa. Ele enviou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que nós possamos comer. E eles lhe disseram: onde tu queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre te diz: onde está o aposento dos convidados? Onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado. Ali fazei os preparativos. E os discípulos foram e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, ele e os 12 apóstolos. E ele disse-lhes: quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela até que se cumpra no reino de Deus. Amém? Meus irmãos, esse texto falou muito comigo hoje, enquanto eu estava meditando. Eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Estamos comemorando 31 anos da existência desse ministério e nós sabemos que muitos por aí já tentaram administrar, levar um trabalho há tanto tempo, mas existem grandes desafios e nem todo mundo consegue ir, nem todo mundo consegue chegar, nem todo mundo consegue se reunir para adorar a Deus por 31 anos de um trabalho prestado no reino e que permanece produzindo. Enquanto eu orava ao Senhor, quando eu recebi o convite, eu dizia: Senhor, existe uma força, existe algo extraordinário que nos move a ter esta firmeza. Não é qualquer um que chega, não é qualquer um que permanece. Muita gente inicia, mas poucos permanecem. E talvez você vai dizer: pastor, a força é Cristo, a força é Jesus. Sim, mas tem que ter um objetivo, tem que ter algo que nos move. Tem que ter algo que no momento dos desafios, em que a nossa carne, em que a nossa humanidade diz assim: é melhor parar, tem que ter algo lá no fundo que diga: não, mas eu vou continuar por causa deste objetivo. Porque eu tenho certeza que nesse período em que vem se desenvolvendo os trabalhos aqui na comunidade Judá, muitos desafios surgiram, desafios que desafiaram a fé do pastor, que desafiaram a fé dos membros, dos obreiros, daqueles que estavam mais à frente da obra. Perseguições se levantaram, traições surgem, pessoas que são abraçadas, mas em algum momento, por um sentimento do inimigo, acaba dando lugar e acaba sendo usado pelo inimigo para causar dores
naquele que está à frente do trabalho, da obra do Senhor. Esses desafios, eles vão produzindo feridas, e é impossível permanecer produzindo no reino diante desses desafios, sem que haja um objetivo muito bem definido no nosso coração. É por isso que nós estamos aqui hoje nessa festa, porque com certeza há um objetivo muito bem definido, tanto no coração do pastor dessa igreja, como no coração desta igreja, pastoreada por esse pastor, como no coração daqueles que se simpatizaram com esta obra e que aqui tem dado frutos ao Senhor. E quando eu estava meditando nesse texto, eu senti e percebi o que Cristo estava fazendo com os discípulos naquela noite. Para quem lê Bíblia, para quem estuda a palavra, sabe que no capítulo 22 de Lucas, Jesus está sofrendo uma grande perseguição. Jesus já tinha passado o primeiro período do seu ministério, que foi um período de anonimato. Jesus já tinha passado o segundo período do seu ministério, que foi um período de fama, que todo mundo queria estar com Jesus, queria ver Jesus, queria saber quem era Jesus, queria abraçar Jesus, queria aplaudir Jesus, queria quebrar vaso de perfume e jogar em Jesus. Já tinha passado esse período. O período que ele está vivendo agora é o período da perseguição. É o período que a multidão não quer andar com Jesus porque ela corre risco de ser apedrejada com ele. É o período que muita gente se afasta porque é o período em que ele está sendo procurado. E aqueles que o procura não conseguem identificar quem é ele, até porque ele se parecia muito com os seus discípulos. Eu gosto muito disso. Jesus se parecia com seus discípulos e os seus discípulos se pareciam com Jesus. E por isso aqueles que lhe procuram para matar ainda não tinham lançado mão dele, porque não sabia identificar quem deles era o Jesus, quem deles era o Cristo. Ele está sendo procurado, está se aproximando uma grande festa judaica, porque os judeus, eles tinham três principais, tinham outras, mas as três principais festas religiosas, eles comemoravam assiduamente todos os anos. E uma delas era a festa da Páscoa. Está se aproximando a Páscoa, Jesus está sendo perseguido, estão querendo lhe matar, a multidão já abriu fora, não tem mais uma multidão com ele. E quando chega o dia de se celebrar a Páscoa, algo que todo judeu fazia, algo que todo judeu se reunia com a sua família para sacrificar um cordeiro e comer a carne daquele cordeiro assada junto com ervas amargas, e aquele ritual, aquela cena, aquela noite servia para simbolizar o agradecimento a Deus, por Deus ter libertado os antepassados lá do Egito, por Deus na noite do Êxodo ter enviado o anjo no Egito e libertado o povo para que o povo pudesse ser livre. Era uma festa que celebrava libertação, era uma festa que celebrava o fim da escravidão e o início de um tempo de liberdade. A Páscoa simbolizava para o judeu o fim de um ciclo ruim e o início de uma nova história, o fim de uma história de prisão e o início de uma história de libertação. E é nesse momento em que os discípulos estão querendo saber: será que o mestre vai comer a Páscoa com alguém? Será que o mestre vai se apresentar diante de alguém? O mestre está correndo perigo, estão querendo lhe matar. E Jesus já havia preparado, tudo muito bem definido no seu coração, na sua mente. E pela leitura do texto, a gente percebe que Jesus já tinha preparado não só com os 12 discípulos que estavam íntimos, mas Jesus também tinha outros discípulos, porque no texto diz que quando ele dá as orientações a João e Pedro, ele diz: vocês vão encontrar o homem que carrega o cântaro, e depois você vai encontrar o senhor de uma casa que vai ceder a sala para a Páscoa. Daqui a pouco eu falo disso, mas já existia 2 homens à frente, que possivelmente conheciam a Jesus, e que possivelmente
iriam ajudar a Jesus reunir com a sua família, os seus discípulos, para comer a Páscoa naquela noite. Agora olhe só, Jesus, diante de toda essa situação, desse desafio da perseguição, desse desafio da dificuldade, ele chama a Pedro e a João. Pedro e João são dois discípulos íntimos de Jesus. Os mais íntimos dos 12 era Pedro, Tiago e João. Jesus chama Pedro e João e diz: olha, vocês vão preparar a Páscoa, para que à noite possamos sentar e compartilhar comunhão, para que possamos sentar e fazer como manda a lei, cumprir o nosso costume religioso. Aí Pedro e João vai olhar para Jesus e dizer: mestre, aonde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Eles fazem essa pergunta porque não tinha uma casa para eles preparar. Jesus não tinha uma casa para dizer: vamos fazer lá em casa. Pedro e João, os discípulos de Jesus, também estão fugindo junto com Jesus para não serem mortos. É dias de perseguição contra eles. Eles não sabem e por isso eles perguntam. E Jesus diz para eles: olha, é o seguinte, vocês vão até a cidade. Quando chegar lá, vocês vão encontrar com um homem que está carregando um cântaro de água. Não pergunte nada a ele, e ele também não vai dizer nada a vocês. Vocês vão segui-lo e vão entrar na casa que ele entrar. E na casa que ele entrar, vocês vão falar para o pai de família, para o senhor daquela casa: o mestre pergunta, aonde está a sala dos convidados, da qual eu vou comer a ceia, a Páscoa, junto com os meus discípulos. Assim os discípulos vão. Agora perceba comigo, nem o carregador de água tem nome e nem o senhor da casa tem nome. Ambos são anônimos nesse texto. Jesus não diz os seus nomes. Jesus não fala para os discípulos os seus nomes. Jesus não tinha contado o seu plano previamente para os 12 discípulos. Simplesmente, quando chega o momento de comer a Páscoa, Jesus já tinha um plano definido para os discípulos. Ele simplesmente dá as orientações. E a Bíblia diz que quando Pedro e João vão até a cidade, que eles chegam até a cidade, a primeira coisa que eles encontram é um homem com um cântaro de água na sua cabeça. É a primeira coisa inusitada desse texto, porque segundo a história, segundo os estudiosos, aquele tempo, esse serviço não era um serviço de homem, era um serviço de mulher. Carregar água era serviço das mulheres e não serviço de um homem. Você nunca ia andar no meio dos judeus naquele período e encontrar um homem carregando água. Você sempre ia encontrar uma mulher carregando água, porque isso era um serviço de mulher. Quando Jesus diz para eles: vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça, foi fácil de identificar. Em um lugar onde só mulheres carregavam cântaro de água, eles encontram um homem que está carregando um cântaro de água. E eles tinham uma orientação: seguir este homem até ele entrar na determinada casa, e na casa que ele entrar, vocês também entrarão. Existe uma explicação de uma visão da revelação da palavra, para quem significa esse homem, no sentido do que Cristo estava passando, não para os discípulos, mas para a igreja, para mim, para você. É impossível chegarmos ao propósito que Cristo reservou para a nossa vida, primeiro, se não seguirmos as suas orientações. Os discípulos não sabiam aonde comeriam a Páscoa naquele tempo de perseguição, mas Jesus já tinha um plano definido. A primeira lição que Jesus está trazendo para o meu coração e para o teu coração nessa noite é que enquanto nós ainda não sabemos o futuro dos nossos próximos passos, o Cristo, dono da nossa vida, dono da nossa igreja, dono da nossa casa, dono da nossa cidade, dono do nosso país, já predeterminou, já elaborou um projeto para minha e para a tua vida.
enquanto nós ainda estamos perguntando o que será amanhã, estamos comemorando 31 anos de vitórias, mas como será os próximos anos? A palavra de Deus para a comunidade Judá nessa noite, pastor João, o projeto já está elaborado. E se tem uma coisa que me alegra na Bíblia, é que o meu Cristo, o seu Cristo, não elabora projetos de derrota, não elabora projetos de fracasso. Os seus planos são maiores do que os nossos planos, os seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui nesta casa, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Os seus planos são definidos. Os discípulos estão preocupados onde vamos comer a Páscoa agora. É um costume da nossa religião, do nosso costume tradicional. Mas Jesus já tem um plano definido, querido. Você está aí preocupado com o futuro, está aí preocupado a incerteza. Esses dias que estamos vivendo, esses últimos meses, são meses de incerteza. Incerteza financeira, incerteza política, até mesmo incerteza espiritual pelos rumos que as coisas estão tomando. O mundo está vivendo em incerteza, mas quem está andando com Cristo, vivendo com Cristo, guiado pela palavra, ele não está vivendo incerteza, porque Cristo já elaborou um plano de vitória para a vida dele. Os discípulos não sabiam, mas já tinham um plano elaborado. E eles seguem a orientação. Segunda lição desta noite para nossas vidas. A primeira é: Cristo já elaborou um projeto para você. A segunda é: o Cristo que elaborou o projeto vai te dar orientações. E a segunda lição é: siga as orientações de Jesus sem questionar. Sabe por que nós estamos reunidos aqui comemorando 31 anos de vitória na comunidade Judá? É porque com certeza, ainda no meio desse povo aqui, tem gente, tem um pastor, tem lideranças que estão seguindo a orientação de Jesus, senão não estava até aqui. Seguir as orientações sem questionar é fundamental para prosperar, meu irmão. Ele segue as orientações. Primeira coisa, que era para Pedro e João questionar Jesus: ô Jesus, homem com cântaro na cabeça? O senhor deve estar enganado. O que está acontecendo com o senhor? A perseguição está deixando o senhor agoniado? Porque lá na cidade só tem mulher com cântaro na cabeça. Tem homem que tem até vergonha, né? Um judeu não põe um cântaro de água na cabeça. Isso aí que o senhor está falando não procede. Mas a Bíblia não mostra nenhuma palavra no texto dos discípulos questionando Jesus. Mas Jesus disse: vai, porque quando vocês entrarem na cidade, vai ter um homem com um cântaro de água na cabeça, segue ele. Os discípulos não questionou Jesus qual que é o nome dele, para a gente se identificar, para não ter perigo de errar, embora já não tivesse perigo, porque não ia ter outro homem ali com cântaro de água. Os discípulos não perguntam: mestre, qual que é a casa que a gente vai? Nós conhecemos quase todo mundo lá, talvez a gente já sabe, aí não precisamos seguir o homem do cântaro. Mas eles não perguntam, eles simplesmente vão. Irmão, o segredo de crescer, o segredo de permanecer, está no id. Quando eu falo do id aqui, eu não estou falando do id, que vem lá do verbo ir, mas eu estou falando de um id, que vai muito além do verbo, de um id, que é espiritual no nosso meio. É aquele id de Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É aquele ide de Gênesis 12, que Deus olha para Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, se tu for eu vou te abençoar. É aquele ide de Deus falando com Isaac no tempo de seca, dizendo: se tu ficar na terra que está seca, eu vou honrar a tua vida.
É aquele ide do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel dizendo para Deus: Deus, nós vamos profetizar, mas é o seguinte, esse povo não vai querer ouvir a gente, é um povo de coração duro. Mas Deus dizendo para eles: vão, e eles vão. É esse ide, o ide da chamada de Deus em nós. E só prospera e permanece aquele que atende esse ide de Jesus. Esse ide sem questionar. Vai ser assim. Você segue o camarada e vai até a casa. E eles simplesmente obedecem. Eles simplesmente obedecem o que Jesus determinou. Eles vão até a cidade. E quando eles chegam na cidade, logo eles se deparam com o homem que está com o cântaro. E eles vão seguir este homem até chegar na casa. Quando chega na casa, eles entram. E a Bíblia diz que sucedeu tudo conforme Jesus falou. Eles falam com o pai de família, com o dono da casa. O dono da casa os leva no primeiro andar, no andar alto. Apresenta-lhes uma sala. E a Bíblia diz uma sala que já estava mobilada. Estava a mobília toda lá. A mesa, a cadeira, os forros, as talheres, os pratos. A preparação que Pedro e João fez foi só a questão do alimento. Preparar o cordeiro para que fosse naquela noite comido junto com ervas, como mandava a tradição. Preparar o pão asmo, pão sem fermento, para que fosse comido naquela noite. Preparar o suco da vide para que pudessem beber. Mas a sala já estava pronta. O lugar já estava preparado. E quando eu comecei a mensagem eu falei, só tem uma coisa que nos faz permanecer. E é o quê? Um objetivo definido no coração. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? E estamos batendo o pé, pronto para permanecer, pronto para continuar. Sabendo que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, Jesus vai voltar. Ele deixou essa promessa, o céu nos espera. Mas a gente está pronto, que se isso demorar 5 anos, a gente está firme. Se demorar 10, a gente está firme. Se demorar 20, a gente permanecer vivo, a gente está firme. Sabe por que isso? Porque Jesus já preparou a sala. Jesus já preparou a mobília. Esse homem do cântaro de água, para os nossos dias, é ninguém menos que o Espírito Santo. Porque Jesus diz em João capítulo 16, que quando ele viesse, quem? O Espírito Consolador, ele nos guiaria pelos caminhos da verdade. Quando os discípulos se encontram, Pedro e João, com o homem do cântaro, eles não perguntam nada para ele e ele não fala nada para eles, simplesmente é para seguir. Segue ele porque ele sabe o caminho, segue ele porque ele sabe para onde ir. E Jesus está dizendo para a igreja nessa noite: pode seguir as orientações do Consolador, do Espírito Santo, porque ele vai nos guiar pelos caminhos da verdade. E mesmo diante dos desafios, das lutas, das provações, o céu nos espera, as mansões celestiais já estão preparadas, e essa é a recompensa daqueles que entregam a vida ao reino. Oh glória! Existe uma recompensa. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: permaneceis firmes e constantes. Firme é alguém que está plantado como uma árvore bem sólida diante dos vendavais. Eu quero comparar até além. É alguém que está posto como uma rocha, que vem os ventos, vem os temporais, está firme. Mas aí Paulo diz também, mas tem que estar constante. Constante não significa que você não vai ter momentos de crises existenciais. Mas constante significa que mesmo diante das crises, o que vai prevalecer no teu coração é a palavra da inicial. É a palavra de Cristo que te deu no ide, dizendo: vai e siga aquele homem. Talvez no caminho seguindo o homem do cântaro, talvez no caminho seguindo o direcionamento do Espírito Santo, nós tenhamos embates nesses caminhos.
Talvez nesses caminhos nós soframos percas, soframos provações, mas o interessante é continuar seguindo o caminho do homem do cântaro de água, porque ele tem a água que sacia a nossa sede, ele tem a água que lava a nossa alma, ele tem a água viva, que é ninguém menos que Cristo Jesus, que tem poder para nos lavar de todo pecado, nos purificar de todo mal e nos preparar para a grande ceia do Senhor. Eles seguem o homem, que para nós não pode ser outra pessoa a não ser o Espírito Santo, que nos guia pelo caminho da verdade. O apóstolo vai dizer: vós não necessitais que ninguém vos ensine nada, porque tendes a unção do Santo, e ele vos ensinará, vos guiará. Quando Paulo está dizendo isso, ele não está abolindo a questão de aprendermos junto com o mestre, junto com o pastor, junto com a liderança que Deus levanta, mas ele está nos ensinando que o nosso orientador diante do mundo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que alerta a igreja e diz: por aqui não dá, vão por aqui. Mas Espírito Santo, por aqui é difícil, por aqui tem pedrada, por aqui as pessoas vão falar, por aqui alguém não vai concordar. Mas se o Espírito Santo está te guiando por aqui, vá por onde ele está te guiando, porque por onde ele está te guiando, o final da estrada é o projeto que Jesus preparou, lindo para a sua vida. E agora perceba comigo, os discípulos seguem a Jesus, e agora depois que Jesus os manda seguir o homem do cântaro, eles fazem do jeito que Jesus falou. E o final do caminho foi a casa que Jesus tinha falado. O Senhor daquela casa, trazendo para os nossos dias, é ninguém menos que a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Jesus diz assim: quanto àquele dia e hora, nem os anjos do céu, nem os arcanjos, nem os querubins, nem os serafins, nem aqueles que assistem diante de Deus, nem os homens, nem o Filho, senão o Pai sabe a hora. Quando Jesus fala em Mateus 25, contando a parábola das 10 virgens, trazendo o retrato de um casamento judaico, aquele tipo de casamento de Mateus 25 era um casamento que o pai da noiva determinava o dia certo de casar. No noivado, eu não tenho tempo aqui para falar disso, mas no noivado, o pai do noivo, junto com o filho, que no caso seria o noivo, chegava na casa do pai da noiva, pagava pelo dote e ia embora. E depois que ia embora, eles iriam construir um quarto que chamava câmara nupcial. E ali, esse quarto tinha que ser bem preparado, porque a lua de mel, ou os dias de núpcias, eram 7 dias. E detalhe, os noivos não podiam sair lá de dentro. Entrou, acabou, era 7 dias trancado lá. Tinha que ter alimento, tinha que ter tudo naquele quarto, tinha que ser tudo bem preparado. E quem dava o carimbo final, o aval final, de que o quarto estava pronto e podia buscar a noiva, era o pai do noivo, que ficava acompanhando a obra daquele quarto, que dizia: tem que melhorar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a tradição vai nos dizer que quando estava pronto, o pai dizia para o noivo: chegou a hora, vai buscar a noiva. O noivo chamava o seu amigo, que era a pessoa de confiança do noivo, que ele dava presentes durante esse tempo para esse amigo levar até a sua noiva, pérolas, joias, e ele chamava o seu amigo e dizia: vai à frente e anuncia para ela que eu estou chegando. E logo atrás ele vinha. É por isso que na parábola de Mateus capítulo 25 diz que à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo. Esse clamor é do amigo do noivo dizendo: o noivo está vindo aí, para a noiva se levantar, se despertar e se preparar, porque o caminho para a casa do noivo, que podia ser quilômetros, seria já o caminho do seu casamento. E aqui, quando eu digo que o dono desta casa, que está com tudo preparado, os discípulos chegam e perguntam: ei, meu Senhor, o mestre. Interessante que Jesus não fala: chega lá e diga que é Jesus o Nazareno.
Diga que é Jesus o carpinteiro. Diga que é Jesus filho de Maria. Diga que é Jesus o afilhado lá de José, o carpinteiro, que faz mesa para vocês. Diga para ele que eu sou amigo da família. E diga para ele arrumar um quartinho para mim, não. Jesus fala para eles, quando chegar lá, diga que é o mestre. E que o mestre está perguntando aonde está preparado o lugar para eu comer a ceia com os meus discípulos. E ele não diz com os 12, com 3, com 5, mas com os meus discípulos. E os discípulos perguntam para o dono da casa. Por isso que eu digo, o dono da casa não é ninguém menos que o Pai, aquele que determina o momento certo, aleluia, em que vai chegar o tempo em que nós vamos e nós entraremos neste lugar aonde Cristo já preparou, aonde o projeto já está pronto, e ali não haverá mais dor, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais percas, ali não haverá mais morte, ali não tem mais tristeza, ali não tem Covid-19, ali não tem câncer, ali não tem nenhum mal que assola este mundo, porque ali a presença do Pai cura todas as coisas, sara todas as coisas. Essa é a nossa esperança como igreja do Senhor, aleluia. E quando chega a noite, a Bíblia diz que Jesus se reúne com os discípulos ali, se sentam à mesa. Com certeza vocês sabem, mas eu vou relembrá-los, que a mesa não era como a nossa. A mesa era uma toalha estendida ao chão, eles colocavam as suas refeições. Não era como aquela mesa da ceia dos quadros, né? Já viu os quadros de Jesus, aquele quadro da última ceia, uma mesa bonitona, né, pastor? Jesus ali. Não, os judeus forravam uma toalha ao chão e se sentavam ao chão. Colocavam as refeições ao meio e ali eles participavam. Então eles assentam-se à mesa, assentam ao chão em uma roda, para poder comer a ceia, a Páscoa. E Jesus pega e diz assim, olha, que palavra poderosa que Jesus diz. Ele disse, versículo 15, quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa antes que eu sofra. Por que, Jesus, que o Senhor desejou isso? Porque eu vos digo que não mais comerei dela até que se cumpra no reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para nós neste dia, nesta noite? O fator que tem nos feito permanecer, o fator que tem te feito permanecer, é a esperança viva que está no teu coração, de que Cristo já preparou algo muito maior para nossas vidas. Cá para nós, irmãos, nos nossos dias, estão tentando diminuir esse poder que existe na igreja. Diminuir de que jeito? Migrar as glórias que estão preparadas para a igreja e diminuí-las a um carro novo, diminuí-las a uma casa nova, diminuí-las a dinheiro, diminuí-las a ouro. Não tem os evangelhos fáceis por aí, que diz assim, olha, se você está aí sem Jesus, está pobre, vem, porque amanhã você fica rico. E não é assim. A riqueza do evangelho está no sentido da palavra dessa noite, porque as bênçãos dessa terra são momentâneas e passageiras. Eu comprei um carro um dia desses, de repente você olha, tem que trocar pneu, tem que trocar óleo, o sol vai queimando a pintura, vai passando, vai ficando velho, tu compra por 100 mil, daqui 2 meses está valendo 50, não é mais o mesmo valor, está acabando. A casa que você reformou há poucos dias, o tempo já está deteriorando ela. Nós estamos passando, estamos envelhecendo a cada dia, tudo é passageiro, mas a riqueza do evangelho, ela é eterna. A promessa de Jesus, ela permanece. Por isso que eu digo que nós não estamos aqui comemorando 31 anos de um trabalho no reino de Deus por coisas daqui. Só estamos aqui comemorando porque Deus
Deus plantou no coração da igreja uma esperança viva nas coisas de lá, nas coisas que estão preparadas, naquela que o apóstolo Paulo disse assim: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e o coração do homem jamais pôde sentir aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós só estamos permanecendo porque amamos, só estamos permanecendo porque cremos, só estamos permanecendo porque estamos obedecendo os mandamentos do Mestre. E ele deixou uma promessa para os discípulos naquela noite: eu estou comendo com vocês, desejei esse momento. E por que ele deseja o momento? Porque aquele momento, eu fecho aqui a mensagem, eles tinham se assentado para festejar o que, igreja? A Páscoa. A Páscoa era uma festa religiosa dos judeus. Tinha dentro da Páscoa toda a espiritualidade do que Deus havia feito para os judeus. Mas se você estudar a história, nos dias de Jesus, aquela festa era mais uma imposição religiosa do que um momento de comunhão e agradecimento. Eles haviam se sentado para literalmente comer o pão da religião. Mas por que Jesus ansiou estar naquela hora? Porque no momento em que estão ceando, tanto Mateus como Marcos como Lucas vão escrever da mesma forma: ele tomou o pão. Ele tomou o pão. A frase está corretíssima. Ele tomou o pão. Que pão? O pão que estava na mão dos religiosos. O pão da religião. O pão que nos condenava. O pão que oprimia. O pão que fechava a porta do céu. E quando ele toma o pão, a Bíblia diz, ele o abençoa. E quando ele o abençoa, vai se cumprir o pão vivo de Deus que desce do céu, Jesus Cristo. Ele abençoa o pão que era da religião, agora se torna o pão da graça. E Jesus diz, eu ansiei compartilhar esse momento. Quando ele está dizendo, eu ansiei compartilhar esse momento, Jesus não está falando daquele momento presente, mas Jesus está falando de uma ansiedade, de uma vontade que vem muito antes. Porque o apóstolo diz assim, que antes que tudo fosse formado, o Cordeiro já tinha sido preparado para morrer por nós. Então antes de Deus dizer, haja luz, antes de Deus dizer, haja terra, antes de Deus formar tudo que estava constituído, Cristo, Filho de Deus, lá na glória, em um local aonde jamais eu vou conseguir descrever, porque vai além da minha humanidade, já estava dizendo assim, eu estou com vontade de tomar o pão da religião e transformar no pão da graça, de trazer libertação, de trazer salvação, de libertar a humanidade que ainda vai se perder. E quando ele abençoa o pão, não é mais a religião que predomina, mas é a graça de Cristo, favor imerecido. Não é mais um homem que determina o seu futuro. Não é mais Satanás que diz, eu tenho uma cédula de dívida aqui, esse não pode. Não é mais ele que manda, mas é o Cristo que tomou o pão, que diz assim, eu paguei a dívida dele. E o apóstolo Paulo vai escrever dizendo, a cédula da nossa vergonha, Cristo encravou na cruz do Calvário e nos libertou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Você está sentindo a presença do Espírito Santo aí? O homem do cântaro está aqui, ele está nos renovando, ele está nos fortalecendo, está dizendo a esta igreja, tem muita coisa ainda para acontecer, tem milagre para alcançar, tem sonhos para conquistar, o projeto está preparado para a tua vida. Fique de pé comigo nesta noite. E quando ele toma o pão, pode ficar de pé, nós já vamos orar. Eu queria que minha esposa preparasse o louvor para a gente orar, finalizar aqui. Quando ele toma o pão, que está na mão da religião, porque se eles se assentaram para comer a festa da religião,
ele toma o pão, ele o abençoa. E quando ele diz que estava ansioso por aquele momento, ele se reporta à sua vontade eterna, de trazer libertação a todos nós por meio da sua morte. Ele se reporta à sua vontade eterna, de se manifestar como o pão vivo enviado de Deus, para que todo aquele que comesse desse pão fosse livre, fosse liberto, fosse sarado, fosse curado. Mas no mesmo momento que ele abençoa o pão, no mesmo momento que ele fala do desejo da eternidade, ele também fala do acontecimento do futuro. E é isso que faz a gente ser igreja. É isso que faz a gente permanecer. Tem hora que eu olho para a vida de alguns irmãos em Cristo, que estão passando tanta dificuldade. Às vezes eu olho para o passado assim na minha vida, no início da minha fé, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas provas. Tem hora, pastor João, que a gente olha e fala, será que hoje eu conseguiria passar tudo aquilo? Mas teve algo que fez permanecer, e foi essa palavra do futuro que nos faz permanecer. Enquanto nesse exato momento tem um tanto de gente querendo saber o futuro, tem pessoas pesquisando sobre o futuro, tem cientistas, tem matemáticos, tem físicos estudando o que vai acontecer. Jesus, na mesa da ceia, falando da vontade eterna, predeterminou para aqueles que andam com Ele o que vai acontecer. Ele diz, eu ansiei muito esse dia, porque não vou comer mais desse pão, e não vou beber mais do suco dessa vide, até que se cumpra tudo isso no reino de meu Pai. Até que nós subamos dessa terra e nos assentemos num lugar aonde a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. E lá nós vamos banquetear com Ele uma grande ceia. Aqui às vezes nós nos encontramos de vez em quando. Aqui às vezes nós somos separados por placas, por denominações. Mas nesse dia nós vamos sentar todo mundo num tapete só. Vamos ceiar todo mundo junto. Os presbiterianos, os assembleianos, os batistas, aqueles que foram salvos pela misericórdia, aqueles que foram salvos sem nenhum vínculo religioso, mas pelo vínculo da graça, comerão do mesmo pão, e é isso que vai fazer a gente permanecer. Amém, meu irmão? Põe a mão sobre o teu coração. Eu vou orar com você. Minha esposa vai ministrar esse louvor e eu quero ministrar juntamente com ela sobre a sua vida a permanência. O difícil não é começar, o difícil é permanecer. Mas permanecer não é difícil quando você segue os passos do que Jesus te mandou seguir. Não é difícil quando você encontra o homem do cântaro, o Espírito Santo, e começa a ser guiado por ele na sua vida. Querido Espírito Santo de Deus, toma nesta noite as nossas vidas aqui, e que esta palavra seja um alimento sólido ao nosso coração. Pode soltar o louvor. Que esta palavra possa estar fixada na nossa alma, fixada na alma da tua igreja. Meu Deus, que em nome de Jesus, nessa festa de 31 anos, nesse momento de alegria, nesse momento de que nós confraternizamos na tua presença, possamos entender, meu Pai, que o Senhor tem mais e mais para as nossas vidas, que o Senhor tem mais para esta igreja, que o Senhor tem mais para essa comunidade, que o Senhor tem mais para esse ministério, que o Senhor tem mais para a vida do teu povo. E quando findar aqui, Senhor, o céu de glória nos aguarda. Quando findar aqui, Senhor, aí na eternidade o Senhor já reservou as mansões celestiais. O Senhor já reservou o galardão de cada um. O Senhor já reservou uma alegria para o nosso coração. Oh Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos,
Nós te exaltamos nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, por esses 31 anos que o Senhor tem sustentado a vida do pastor João, que o Senhor tem sustentado a família dele, que o Senhor tem sustentado esta igreja, que o Senhor tem sustentado o seu povo. Pode aumentar um pouquinho o playback. Que o Senhor tem sustentado os teus filhos com muita graça, com muita força, com muita autoridade. Nós te louvamos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nós te exaltamos nesta noite, por todo o seu favor. Com a mão sobre o teu coração, de olhos fechados, agradeça a Deus agora por alguma coisa que Ele fez na tua vida. O universo chora, o sol se Tira esse momento para agradecer. Agradeça. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, Tira esse momento para agradecer. seu sangue derramou o preço do Aleluia. pecado, Ele Já foi pago. levou. Já foi pago o preço dos nossos pecados. Já foi pago. Aleluia. Agradeça a Ele pelo sacrifício da cruz. Agradeça. Deus Pai o abandonou. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez. Agradeça. Em trevas se encontrou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. A morte enfrentou. Ele enfrentou a morte para nos dar a vida. Oh, glória! A terra estremeceu, Aleluia! sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Ele Rei ressuscitou. Ele venceu. Ele venceu para sempre. Aleluia. Para sempre exaltado é. Oh, glória! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aramanassuri Mikanda, Labrassuri Mikanda Aragai. Tem presença de Deus aqui. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! O pão da condenação foi transformado no pão da libertação. Oh, glória! Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre. Para sempre, para sempre exaltado seja Ele. Oh, glória! Seja renovado aí. Receba força para continuar. Receba força para permanecer. A boa obra que Jesus começou na sua vida está sendo aperfeiçoada. E vai concluir na glória, vai concluir na eternidade. Receba força. Você, a sua família, a sua casa, a igreja vai permanecer firme. Aleluia. Cantamos aleluia. Nós cantamos aleluia por quê? Porque Ele venceu e nos deu direito para vencer também. Aleluia. Cantamos aleluia. Oh, glória. Aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. A igreja canta o quê? Canta aleluia. Louvado seja Ele, Ele venceu. O Cordeiro venceu. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia.
Ele venceu. Cantamos aleluia. Ele venceu. O Cordeiro venceu. A igreja venceu junto com ele. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro Ele venceu. Oh, glória. para sempre exaltado é. Ele garantiu a nossa vitória na cruz. Adorado é para sempre. Bendito seja o Senhor. O leão da tribo de Judá venceu. O leão da tribo de Judá venceu. Aleluia. Glória a Deus. Receba esta palavra na tua vida. Muito obrigado, pastor João. Eu já volto à oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe esta casa. Deus abençoe esta família. Em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Quem foi abençoado nessa noite por essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Batista para fazer a oração final para nós, está abençoando a igreja. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Aleluia, que palavra abençoada, amém? Amém. Com toda certeza estamos saindo daqui todos abençoados. Deixa eu dar só um avisinho. O Adilson está cada dia melhor, tá bom? Então continua orando. A vida dele é um milagre. Quem é entubado, meu amado, é 20% de chance só. Né? E graças a Deus pela oração da igreja, né? Daqui, lá do bairro São João, ele talvez ganha alta, não vai para o quarto amanhã ou depois. Aleluia. Amém, igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória. Gente, tem um amigo aqui, assim, tem tempo que eu não vi ele. Eu posso estar enganado. É o Jun mesmo? Marco Jun? É o Jun. Cara, que bom te ver, amado. Tinha Amém. tempo que eu não te via, você está aí mascarado, mas eu te conheci. Aleluia. Glória a Deus. Que saudade que eu estava desse cara. De todos vocês, amados. Amém? De todos vocês, amados. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Querido amado Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que recebemos nessa noite. Foi um manjar dos céus, ó Deus. Onde o Senhor veio, meu Deus, suprindo em nossas vidas a nossa necessidade espiritual. Nos alimentando de uma forma gloriosa e poderosa. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, pela presença poderosa do Teu Espírito Santo, nos animando, Senhor, nos motivando, Senhor, nos levantando, nos erguendo no Teu poder. Obrigado, ó Deus, e obrigado por cada vida que aqui está essa noite. Obrigado porque nós estamos, Senhor, compartilhando de algo bom, de algo que é vindo dos céus, vindo do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, porque este culto, ó Deus, foi para o Senhor, mas a alegria foi nossa, Pai. Obrigado, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Amanhã, né, nós continuaremos a festa, né? Pastor David vai estar pregando. Quero agradecer, né, de todo o coração, pastor Vitor, né? Já se tornamos uma família. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que Deus abençoe a todos. Vão em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém?